Policiais, bombeiros, agentes penitenciários e integrantes das guardas municipais vão contar com subsídios e condições especiais para a aquisição da casa própria. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lança agora o programa Habite Seguro para profissionais de segurança pública de todo o país. E nós vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo a cerimônia de lançamento desse novo programa. Vamos ver.
Pedimos que tomem seus assentos. Assistiremos agora a vídeo alusivo ao programa Habite Seguro. As portas para o primeiro imóvel estão abertas. Para valorizar você, profissional de segurança pública, o governo federal lança o programa Habite Seguro. É o sonho da casa própria se tornando realidade. Com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, será possível oferecer subsídios e condições diferenciadas de crédito para você adquirir o seu primeiro imóvel. O Ministério da Justiça e Segurança Pública contará com a Caixa Econômica Federal na realização desse sonho. São novas histórias, novas conquistas e um sentimento único de realização. Este é o primeiro programa habitacional do governo federal para policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos, papiloscopistas e guardas municipais, conforme prevê a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Em 2021, o Habite Seguro vai destinar cerca de R$100 milhões para beneficiar milhares de famílias de profissionais de segurança da ativa, da reserva, reformados e aposentados de todo o país. Habitação e segurança, compromisso e reconhecimento. O Habite Seguro é mais uma iniciativa do governo federal que visa o bem-estar, a tranquilidade e a proteção para quem se dedica diariamente a proteger a população. O governo federal está pronto para oferecer a você a chance de realizar o sonho de ter a casa própria. Para uso da palavra, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. É um prazer estar aqui. Esse é um momento muito especial. Nós já estamos conversando há vários meses. E, antes de tudo, presidente, nós temos aqui várias pessoas do governo, e são todas muito importantes para mim, entre elas também meu chefe, o ministro Paulo Guedes, e muitas vezes nós conversamos sobre quão importante é ter uma operação correta, matemática, meritória. Eu afirmo para vocês, se a Caixa não estivesse hoje tão sólida, este programa não existiria. Então, o fato da Caixa Econômica Federal hoje ter pela primeira vez em 10 anos o seu balanço, o balanço do FGTS e o balanço do FIFGTS sem ressalva, significa o quê? Solidez. 46 bilhões de reais, eu vou repetir, 46 bilhões de reais foram roubados, desviados, mas não estavam em quem precisa. Sabe o que isso significa? 500 mil famílias deixaram de ter as suas casas próprias porque esse dinheiro foi para quem não precisava. Isso não é a gente que está falando. Vou repetir, pela primeira vez em 10 anos, o FGTS é o dinheiro dos trabalhadores. Mas não ia para os trabalhadores, ia para várias empresas, que não eram os trabalhadores. Um superintendente da Caixa, que ganhava 30 mil reais, devolveu 40 milhões de reais. Nem se ele trabalhasse 100 anos e não gastasse nada, ele ia conseguir todo esse dinheiro. Esta é a diferença desse governo, dentre outras. Pessoas sérias, que não roubam, não deixam roubar e vão atrás do que fizeram de errado. Eu coloco esse ponto
porque para mim ele é muito importante. Não existe política social se antes disso não houver pessoas honestas. Porque a política social precisa de um dinheiro que, quando não há honestidade, ele não está lá. Como fazer este programa se a Caixa estivesse, como há 10 anos atrás, naquela época, com um balanço frágil? Vou dar um outro exemplo. Quando esse governo começou, vocês não vão acreditar, porque eu não acreditei. A Caixa, que é o Banco da Habitação, era o 4º banco em crédito imobiliário. 4º, indo para o 5º. Como que o Banco da Habitação estava em 4º? A resposta é simples. Não tinha capital, tinham levado o capital da Caixa. O balanço estava com ressalva desde 2016. Desde 2016. Em um trimestre a gente reverteu isso. Então, esses 46 bilhões de reais, que dão 500 mil casas populares, mais de 2 milhões de pessoas que deixaram de ter a sua casa por causa dessa corrupção, clara, a gente está revertendo. Em 2014, 15 e 16, e aí é um segundo ponto, a Caixa tinha menos, ou ao redor de 80% do financiamento de baixa renda. Hoje, conversamos muito, o ministro Onyx, o ministro Paulo Guedes e o ministro Marinho, a Caixa tem 99%. Quando a gente fala de Casa Verde e Amarela, só tem a Caixa. Parte porque este governo pensa nas pessoas mais carentes. O ministro Marinho não é muito fácil, jogou o spread lá embaixo. Só a Caixa Econômica Federal que tem a capilaridade para poder emprestar a parte da baixa renda e ainda ter resultado. Uma ação correta, do meu ponto de vista. Por que você precisa de um banco estatal se não for ajudar o mais pobre? Certamente não é para emprestar para empresa grande que não precisa do banco estatal. E neste governo, a Caixa ajuda os mais pobres, seja pelo auxílio emergencial, seja, por exemplo, para o Casa Verde e Amarela ou por esse programa do Habite Seguro. Vou falar mais rápido, mas eu me empolgo muito porque eu tenho um grande orgulho de estar na Caixa, das pessoas, dos empregados da Caixa, por todo lugar que eu vou, eu sinto que a população aplaude essa iniciativa de um banco focado nos mais humildes. Só para explicar um pouco, que é um pouco mais complicado, existem 2 papéis no Habite Seguro e no Casa Verde e Amarela. O agente operador, que nesse caso é a Caixa Econômica Federal, é quem organiza o programa, e o agente financeiro, pode ser qualquer banco. Então, qualquer banco pode realizar essa operação. O que eu estou dizendo com isso? Não é só a Caixa que pode fazer o Habite Seguro. O Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Santander também podem participar. A Caixa é o agente operador que vai fazer com que esse recurso do Ministério da Justiça chegue até as pessoas, mas todo mundo pode emprestar. Na Caixa, só para começar, nós vamos direcionar 5 bilhões de reais para esse setor nos próximos 4 meses. Só para começar. Se a demanda for de 10 bilhões, vamos emprestar os 10 bilhões. Se a demanda for de 15 bilhões, vamos emprestar os 15 bilhões. Porque, de novo, como não tem roubo, sobra dinheiro. A Caixa hoje tem 250 bilhões de reais prontos para emprestar. E nós teremos, nas próximas 3 semanas, várias novidades. O Jair, presidente, o vice-presidente se chama Jair. Ele pediu para... Eu não vou antecipar, mas nós vamos ter na quinta-feira. Vou dizer, a Caixa vai reduzir os juros. Não está aumentando a Selic? Então, a Caixa Econômica Federal, com lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira. Não é? Imprima. Sobrenome é Guimarães dele também, aí a gente brinca um pouco. Cadê Jair? Aparece aí, Jair. Dá um tchau aí, Jair. Levanta, ele pediu para você levantar.
Ele é o nosso vice-presidente de habitação. Então, eu vou rápido, porque senão já estão falando aqui que eu já falei demais. São 7 medidas. As 2 medidas iniciais são do Ministério da Justiça. Como o ministro Anderson já falou, né, a gente tem o auxílio até R$12 mil, que é um subsídio da entrada e que faz muita diferença para aqueles que ganham menos. O custo de tarifa de contratação até 2.100. Esses são os recursos do Ministério. Qualquer banco pode emprestar. E para qualquer pessoa das forças. Ou seja, não é só para o grupo que ganha menos. Qualquer um pode receber. Isso é muito importante. E na Caixa Econômica Federal, nós temos 5 iniciativas. A primeira, a cota do financiamento usado vai até 80%, normalmente é 40%. E eu quero reforçar que não é só para o Habite Seguro. Qualquer iniciativa como essa terá as mesmas regras. O que a gente quer dizer com isso? É maravilhoso esse segmento ter essa possibilidade. Mas qualquer segmento, se qualquer ministério tiver um fundo parecido, já está aprovado na Caixa Econômica Federal exatamente as mesmas regras. Então, vale para qualquer segmento, qualquer operação. Até 80% do financiamento usado, é 40% normalmente. A gente financia até 90% do apartamento usado, é 80%. Os imóveis que são da Caixa retomados, até 100%. E muita gente me pergunta, Pedro, por que vocês não vão até 100%? O Banco Central, por uma regulação correta, no meu ponto de vista, limita a 90% do valor de avaliação. Por que nós, nos imóveis retomados, emprestamos 100%? Porque a gente tem alguma perda e a gente devolve essa perda para a sociedade. Então, nos imóveis retomados, ao redor de 10 mil, nós podemos financiar tudo, 100%. As menores taxas que nós temos, essas que a gente vai anunciar na quinta-feira, tanto pela TR quanto pela poupança. Então, é mais uma iniciativa desse governo e eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte do governo do presidente Bolsonaro, de fazer parte do Ministério da Economia. Eu lembro, né, ministro, como a gente começou lá, primeira reunião em março de 2018, conheci o presidente ainda em 2017, ninguém imaginava que ele ia ganhar. Hoje é fácil, está próximo, naquela época não era. E a gente tem um time muito unido, Montesano aqui, um garoto com 40 anos, já presidente de um banco, conhecia há muito tempo. Então, eu só queria dar essa mensagem. Isso é a realidade. A realidade é pensar nas pessoas mais carentes, não roubar, não deixar roubar e tentar recuperar. Só que se a gente tivesse a Caixa de 10 anos atrás, este programa não aconteceria. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro da Cidadania, João Roma. Senhor presidente Bolsonaro, senhor vice-presidente, prezados colegas ministros, colegas parlamentares, senhoras e senhores, apenas um registro, enquanto o braço social do governo Bolsonaro, que é o Ministério da Cidadania, sobre a importância de uma ação como essa, ministro Anderson. O senhor, de fato, promove com isso ampliação da área da assistência social, colocando condições para homens e mulheres que em todo o país têm dedicado o seu sangue para defender os brasileiros. Ontem mesmo, presidente, 2 policiais militares literalmente derramaram seu sangue e tiveram suas vidas ceifadas na Bahia. Falei do descaso do governo da Bahia perante a área de segurança pública. E sabe qual foi a resposta do governador, presidente? Disse que a culpa era sua.
por causa da política da apologia às armas. E veja só, no Brasil, todos estão vendo o êxito da gestão do ministro Anderson à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na apreensão de drogas, mas também no primeiro semestre revelando uma diminuição de 8% dos assassinatos no país. E por que não foram melhores seus dados, ministro Anderson? Porque lugares como a Bahia, lugares como o Ceará, governados pelo PT, não corresponderam com a gestão eficaz na área de segurança pública. Então, meu lamento pela transferência de responsabilidade do governador da Bahia, que ao invés de tomar providências adequadas no quesito de segurança pública, dando condições aos profissionais que têm se dedicado pelo Brasil, tem simplesmente lavado as mãos, feito propaganda e não sido eficaz em questões que são cruciais para o nosso país. E aqui vai o meu registro, que os 2 de ontem não são números. Eles deixarão um vazio em suas famílias e na nossa sociedade que nada irá suprir. Eles têm nome, Soldado Antônio Elias e Tenente Greg. Meus sentimentos a ele e às suas famílias, assim como meus agradecimentos a muitos policiais baianos que têm se dedicado em torno dessa pauta. Aqui está o capitão Alden, e eu faço meu registro também ao coronel Esturaro, ao sargento Ivan, ao soldado dos Anjos, ao soldado Prisco, ao capitão Pociúncula, a todos que têm se dedicado nessa pauta. E esse não é um momento de queda de braço política, eleitoral ou partidária, mas sim um momento de cooperação para que a gente trabalhe em torno da melhoria de vida de cada brasileiro. Isso sim, ministro Onyx, é cidadania, isso sim é trabalhar por aqueles que mais precisam. E meus cumprimentos, ministro Anderson, quando o senhor insere, inclusive, os guardas civis municipais, que na prática, de fato, também são extensão da área da segurança pública, portanto, merecem ser contemplados da mesma forma. Fico muito feliz, presidente Bolsonaro, em fazer parte de um governo que não mede esforços para estar junto daqueles brasileiros que realmente necessitam do amparo do governo, e esse dia de hoje se reflete justamente numa reparação a categorias que muitas vezes são tratadas com preconceito, são tratadas de maneira enviesadas por várias administrações, e o presidente Bolsonaro tem justamente enaltecido aquelas pessoas que têm se dedicado pela segurança pública e na defesa do nosso Brasil. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores ministros, deputados, deputadas, agentes aqui de segurança pública, aqui de todas as armas aqui representados, funcionários aqui do Palácio. Eu acho que hoje é um dia que nós temos que comemorar, presidente, porque dentro do programa habitacional, e nós ouvimos aqui o Pedro, nós estamos fazendo muito mais com muito menos recursos, presidente. E isso, essa semana é uma semana em que nós vamos ter oportunidade de falarmos também sobre a ampliação do Verde e Amarela, daqui a 2 dias. Nós estamos hoje sobre os auspícios do Ministério da Justiça, do ministro Anderson aqui, criando um programa específico para uma categoria que precisa ser tratada de forma diferenciada. E isso é um corolário de ações que se iniciou no início do seu mandato, presidente, e que tem, apesar dos percalços, apesar da má vontade, apesar até da falta de divulgação, alcançado resultados extraordinários por todo o país. Nós estamos vivendo um momento em que há uma dificuldade fiscal enorme, fruto de administrações pretéritas, mas nós não ficamos inertes. Nós sabemos que em 2015 e 2016, os orçamentos que eram apresentados para o programa habitacional eram bilionários, na casa de 14, 15 bilhões de reais por ano. Nós agora temos uma fração desse recurso e nem por isso estamos propiciando um número menor de habitações para o conjunto da sociedade brasileira. É necessário ter criatividade, é necessário
trabalhar com inovação, fazer parcerias, buscar alternativas e, sobretudo, ter uma maior eficácia na prestação do serviço público. Afinal, nós somos servidores do povo brasileiro e temos a responsabilidade de gerir os tributos, os recursos que são ofertados pelo conjunto da sociedade de forma absolutamente transparente e com racionalização para fazermos, como disse no início, do pouco muito. Eu quero agradecer, senhor presidente, hoje de uma maneira muito especial ao ministro Onyx, ao ministro Tarcísio, que aqui não está presente, ao ministro Paulo Guedes, quem é o outro representante aqui, a mim mesmo, que faço parte também do Conselho do Fundo de Garantia, está procurando quem eram os membros do Fundo de Garantia, né? Ao representante da Caixa Econômica, que representa lá a Federação de Bancos, que esteve presente conosco hoje. Hoje foi votado no Conselho do Fundo de Garantia uma série de modificações que vão permitir que nós ampliemos ainda mais o programa habitacional, que vai ser, na próxima quarta-feira, publicizado aqui para o conjunto da sociedade. A exemplo das ações que já escutamos aqui, alguns nuances aqui do Pedro, eu quero inclusive refinanciar, viu, o meu apartamento, já que você vai baixar o juro, né? Tenho certeza que vai ter uma fila lá, já estou na primeira parte. Mas, de maneira muito especial, eu quero agradecer aqui a parceria do Anderson. O ministro Anderson da Justiça, ele teve a sensibilidade, ele teve o foco e a resiliência para buscar uma forma de contemplar aqueles que precisam ser referenciados na sociedade brasileira, que são as nossas forças de segurança. Nós devemos a nossa tranquilidade, nós devemos a nossa paz de espírito, nós devemos a nossa condição de ir e vir nesse país às forças de segurança espalhadas por todo o território nacional. E nós sabemos que vários desses integrantes têm uma enorme dificuldade de ter acesso à casa própria, a exemplo de uma boa parcela da população brasileira. O fundo que está sendo utilizado estava lá, esterilizado dentro do orçamento, e agora está tendo uma missão nobre, de alavancar o subsídio para resolver um dos problemas mais cruciais de quem quer acessar a casa própria, que é a entrada, que é o início do processo. Isso é o que inibe a aquisição da casa própria. O cidadão pode até arcar com a prestação, mas tem dificuldade de alavancar o recurso necessário para fazer a entrada dos 10%, dos 15%, dos 20% para permitir a aquisição do imóvel. Parabéns, Anderson. Parabéns a toda a sua equipe, parabéns à parceria sempre presente da Caixa Econômica Federal, né, que tem sido um parceiro extraordinário desse trabalho. Parabéns à sua equipe de ministros e parabéns às forças de segurança que estão sendo, nesse momento, homenageadas pelo gesto comandado aqui pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, senhor. Ouviremos agora as palavras do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores ministros, caríssimos parlamentares, amigos, senhores, meus irmãos, profissionais de segurança pública, muito boa tarde. Hoje é um dia, realmente um grande dia, um dia especial para todos nós. Presidente Jair Bolsonaro, esse de fato é um momento muito significativo para milhares de homens e mulheres que se dedicam diuturnamente a proteger a nossa população. Muitas vezes, como disse o ministro Roma, sacrificando a própria vida, ministro. Lançamos hoje, senhores, o primeiro Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, o Habite Seguro. Esse programa foi trabalhado de maneira ímpar pelo Ministério da Segurança Pública. Foram meses de estudo, discussões e reflexões em conjunto com equipes do Ministério da Economia, Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica e dessa Presidência da República. Com o Habite Seguro, os policiais federais, rodoviários federais, civis, militares, penais, peritos, bombeiros, guardas municipais, enfim, todos terão finalmente a oportunidade de adquirir a casa própria.
É um programa que beneficia não só os profissionais da ativa, mas também os reformados e aposentados. Ainda este ano, utilizamos até 100 milhões de reais em recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para subsidiar os financiamentos. Nos 9 próximos anos, além dos recursos desse fundo, contaremos também com emendas parlamentares, para que juntos possamos robustecer ainda mais o programa. O Habite Seguro tem como prioridade os agentes da Segurança Pública e Defesa Social com renda bruta mensal até R$ 7.000, uma vez que se trata de um programa de caráter social. Entretanto, senhores, e é importante frisar isso, todos os profissionais acima dessa faixa de renda também serão atendidos pelo programa, tendo acesso a taxas, juros e benefícios diferenciados. Senhor presidente, seu governo, por meio do Ministério da Segurança Pública e Justiça, está cumprindo o que determina a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, apoiar e promover o sistema habitacional para os profissionais de segurança pública e defesa social. O Habite Seguro é uma conquista que mostra a preocupação do seu governo com a qualidade de vida e valorização dos profissionais de segurança. Isso se traduz também, presidente, e aqui faço mais uma vez menção ao ministro Roma, no repasse feito até agora, ministro, de mais de R$ 1.8 bilhões para os estados e o Distrito Federal fazerem investimento em segurança pública. Então está errado o que o governador disse, que o governo transfere. A gente ajuda os estados, eles têm a responsabilidade, mas nós ajudamos. Até o final do ano serão mais 722 milhões enviados a todos os estados da federação para ajudar em todos os investimentos na área de segurança pública. Não poderia terminar aqui sem agradecer algumas pessoas muito importantes na construção desse projeto. O primeiro que teve comigo lá, logo que a gente iniciou os trabalhos no Ministério, foi o ministro Onix. Parabenizar o senhor, ministro, por ter chamado a minha atenção logo na primeira semana sobre esse projeto tão importante, a gente recém-chegado no Ministério. Então, foi muito importante, muito obrigado. Nosso ministro, não podemos deixar de ressaltar o nosso ministro André Mendonça, que foi na gestão dele que esse projeto começou. Muito importante ressaltar a presença dele, a participação dele, e todos que trabalharam nesse programa, todas as equipes, Ministério da Justiça, Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica, Economia, aqui da Presidência, enfim, todos foram muito importantes. E, enfim, é um dia realmente para entrar para a história de milhares de famílias, e eu espero que realmente ajude, traga dignidade, como dizia, vindo para cá o general Heleno, aqueles profissionais, general, que têm dificuldade de sair de casa, que tem que montar história cobertura para sair de casa, porque não conseguem uma moradia digna, não conseguem morar em um lugar digno. Nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro, está extremamente preocupado com eles e com todos os senhores. Que Deus nos abençoe, sigamos em frente e muito obrigado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assina, acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a medida provisória que cria o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, Programa Habite Seguro. A seguir, o presidente da República assina o decreto que regulamenta o programa Habite Seguro. O programa Habite Seguro promove o direito de moradia aos profissionais de segurança pública e às suas famílias, com apoio do Ministério da Justiça e de instituições financeiras oficiais. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores e senhoras, boa tarde. A casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. Eu lembro, obviamente, quando me formei em 1977, na academia do Wagner Rosário, lá em Resende. Fui para um quartel lá do Rio de Janeiro, fiquei 1 ano, e depois fui para a fronteira. Fiquei 3 anos na fronteira.
mais da metade desse tempo solteiro. Então, deu para guardar um recurso. Na fronteira se ganhava um pouquinho mais. E comprei um terreno lá em Resende. E mais 2, 3 anos depois eu fiz o que seria uma casa própria. Era uma garantia, um porto seguro, porque eu convivi muito tempo, obviamente, com meu pai, né? E ele foi ter a sua casa própria 20 anos depois de casado, com 7 filhos. E a casa própria é algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilo para trabalhar. O nosso governo aqui, no quesito casa própria para o pessoal da segurança, estou vendo aqui a bancada da segurança aqui, liderada pelo capitão Augusto, espero que sim, né, Augusto? Na frente da Major Fabiana. Pertenci a essa bancada por muito tempo e é inspirado em vocês. É a ideia também que vem de vocês para a gente investir nesse setor. O João Roma falou de 2 colegas que tombaram há pouco na Bahia. A gente fica muito aí pensando, o que sobrou para essa, talvez, né, se forem casados, viúvas e filhos. Por vezes, sobra apenas uma pensão. E nós sabemos que essa pensão é estadual, nem sempre é o suficiente. E o nosso governo, inspirando nessas pessoas, nesses ministros, e também, obviamente, através do Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal, começamos há alguns meses a trabalhar nisso daí. No passado não tinha clima para trabalhar nessa área, tínhamos alguns problemas, sanamos esses problemas e trabalhamos. E hoje estamos entregando aqui o que seria o piloto desse programa. Os recursos estarão disponíveis, basicamente via Caixa Econômica, que poderão superar, como o próprio Pedro disse, e muito do anunciado até o momento. Então, nós entendemos que pode, sim, atingir uma grande parte desse efetivo da segurança, que arrisca a sua vida em defesa da nossa vida e do nosso patrimônio. E eu fico feliz também que o Pedro da Caixa falou de um porquê a gente pode pensar em atender o próximo, pensar em aplicar bem os recursos da Caixa. É que, quando ele fala, no passado tinha ressalva nos balanços, ressalva, ele foi educado. Tinha roubalheira mesmo. Era a coisa mais comum que tinha em governos outros, né? É essa a questão. O nosso governo, ao combater a corrupção, o objetivo é sobrar recursos para atendermos a população como um todo. E deixo claro, né, só o Rogério Marinho, que usou da palavra agora há pouco, no seu ministério são 25 mil obras em andamento. Muito convênio, apenas o recurso é nosso. Mas, se tiver qualquer problema em obras, que pode ser que haja, nós seremos os primeiros a colaborar para elucidar esses possíveis desvios, de modo que nós possamos, né, cada vez mais mostrar a que viemos nesse nosso governo. E uma coisa que muito importante, com todo respeito, eu duvido quem aponte um grupo de ministros, né, melhor do que nós temos no momento. Então, além da capacidade técnica de cada um, eles têm uma coisa que muitos não tinham no passado, a liberdade para poder trabalhar e fazer com que o seu ministério realmente atinja mais do que o seu objetivo. Pense um pouco mais à frente, porque não basta, hoje em dia, cada um fazer a sua parte. Nós devemos nos antecipar a problemas e buscar fazer mais. Porque cada vez mais nós temos menos recursos, mas esse recurso em menor quantidade não significa que nós possamos fazer mais, tendo em vista o zelo que nós temos com esta questão de realmente evitar o desvio de recursos. Assim sendo, eu quero parabenizar todos que me antecederam, os ministros, o Pedro da Caixa, por essa
outra feliz iniciativa, que realmente agora sim atende aquelas pessoas que por anos ou décadas ficaram esquecidos por parte do governo federal. Agora quero aproveitar o João Roma aqui, porque nós tentamos no passado, no Rio de Janeiro, aprovar um projeto na Assembleia Legislativa, através do deputado estadual Flávio Bolsonaro, e não tivemos sucesso por questões políticas. Aproveitar aqui a Fabiana, aqui, que deve ter amigo lá na Assembleia Legislativa. Uma sugestão de proposta. Nós temos aproximadamente, entre bombeiros e policiais, 60 mil no Rio de Janeiro. Mais ou menos isso aí. Então, olha só, se conseguirmos aprovar um projeto da respectiva Assembleia, que valeria, obviamente, para as 27 Assembleias Legislativas pelo Brasil, cada policial ou bombeiro, porventura, venha a falecer. Não interessa a causa, cada um desses 60 mil doasse R$10 para aqueles familiares, para aquela possível viúva ou filhos, ou quem em vida o militar designasse como beneficiário. R$10 seriam R$600 mil para aquela pessoa. Obviamente, nada vai suprir a falta daquela pessoa, mas esses 600 mil lá, esses 1.200.000 em São Paulo, com toda certeza, se Rondônia, por exemplo, tivesse, como tem menos policiais, passasse de 20 para 30 ou 40 reais, esse valor a ser descontado seria, sim, uma grande coisa para esses. Isso vale para a PF, para a PRF, vale para todo mundo. Seria uma grande coisa para essas famílias enlutadas. E eu lembro disso porque aqui na Câmara somos 594 parlamentares. Caso alguém venha a falecer no dia de hoje, são quase R$2.000 a ser descontado. A viúva, né, ficaria com R$1 milhão. Eu sei que a morte não tem preço, mas uma viúva de parlamentar hoje em dia fica com aproximadamente R$1 milhão a viúva ou quem o deputado, o senador, botar na relação de beneficiários ali. Muitas vezes o pessoal tem surpresa, né, na relação de beneficiários, mas, como regra, é realmente para viúva ou viúvo ou filhos. Isso é muito bem-vindo e soma-se a esse projeto aqui que eu vou citar a esse projeto, né, do Anderson, o nosso ministro da Justiça aqui no DF. Errado, Justiça do Brasil, mas aqui no DF. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, você acompanhou a cerimônia de lançamento do programa Habite Seguro. Policiais, bombeiros, agentes penitenciários e integrantes das guardas municipais vão contar com subsídios e condições especiais para aquisição da casa própria. Pelo programa, será possível financiar imóveis novos ou usados, unidades de empreendimentos financiados na Caixa e ainda a construção de imóvel individual. Todas as notícias do governo federal você pode acompanhar seguindo as nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Até a próxima.